Salve, salve, Dirty Birds. E aí, fã de NFL? E aí, torcedor do Atlanta Falcons? Bem-vindo a mais um Falcons Play Action, episódio 116 aqui no ar. E hoje, a prévia da semana 2, Falcons contra Packers, jogo mais uma vez em casa, segunda partida em casa na temporada, lá no Mercedes-Benz. E acho que esse jogo tem tudo para ser bem diferente do que a gente projetava de ser contra os Packers. Então, enfim, sem mais delongas, eu vou apresentar o nosso convidado que aceitou estar aqui hoje com a gente, o Igor, que cobre os Packers também. Fala aí, Igor, beleza, cara? Tudo certo? Conta um pouquinho para a gente aí, dá um resumão aí de qual é a sua expectativa para esse jogo e também divulga o seu perfil aí do Twitter e se tiver outras mídias sociais também sobre o Green Bay Packers. Uma boa noite para você, Vitor. Agora eu estou vendo aqui, como que é o seu nome? Agora é Arraso. Pode chamar de Arraso. Arraso mesmo. Então tá bom. Boa noite para Arraso também. Bom, é um prazer estar aqui, né, com vocês nessa live aqui para falar um pouquinho do Packers, né, que enfim venceu aí a primeira contra os Bears, que já virou até uma freguesia já há tanto tempo. Isso aí, cutucado no outro podcast, é isso aí. Enfim, enfim, as expectativas, né, eu acho que assim, acho que elas até aumentaram para esse jogo da semana 2 contra os Falcons, né, porque muita gente, assim, tava meio que naquela, como que eu posso dizer assim, naquela, uma expectativa até que, uma desconfiança em torno dos Packers. Eu, para falar a verdade, eu não tava, porque eu já tinha visto um pouco do Love, né, porque muita gente ficou desconfiada por causa do Love em si, porque não viu muito pouco do Love. Mas eu acho assim que o Love, ele já naquela partida, tudo bem que ele jogou só meio tempo contra o Eagles, mas ali ele já mostrou muita coisa do que ele poderia já fazer nessa temporada, né? Tudo bem que naquela altura a gente não sabia se a troca do Aaron Rodgers ia acontecer de fato, mas ali ele já deu para se perceber o potencial que ele poderia ter ali. E eu acho que nesse jogo contra o Bears, eu acho que ele só demonstrou o potencial que ele tem. É óbvio que ainda não está perfeito. Eu acho que tem muita coisa ainda que tem que se ajustar, principalmente passes de profundidade, que ele ainda é muito inconsistente, mas, tipo, em jogadas de terceira e quarta descida, algo assim até me espantou, que em muitas jogadas ele conseguiu converter essas jogadas de terceira e quarta descida. Então, eu acho que é uma perspectiva boa para esse confronto contra o Falcons agora, que eu acho assim que vai exigir um pouquinho mais dele, né, por causa eu acho assim que eu vejo a secundária do Falcons, assim, com o AJ Terrell, pode ser um cara assim para testar ele ali, Jesse Bates também. Exatamente, o Jesse Bates, bem lembrado também, que jogou muito bem na primeira partida, né? Sim. Então eu acho que vai ser um bom teste, tanto pro Love quanto pros wide receivers aí. Sim. E aí, Raso, tudo certo? Tudo ótimo, pô. Climinha super agradável. Arranjei briga com apenas 12 pessoas até agora. Também, né? A segunda maior torcida, se eu não me engano, do Brasil é do Packers, né? Perdendo. Só por enquanto. Mas há controvérsias, porque eu não sei. Eu acho que é a maior é do Packers mesmo. Mas, enfim, quem acha que é o do Patriots, eu não vou discutir. O clubismo aqui só é liberado para os Falcons. Quer ser clubista com seu time? Vai lá para suas redes. Aqui não. Aqui só a gente pode. Mas eu tô animada, assim, como fã de NFL mesmo, e deixando um pouco o clubismo de lado, eu tô super feliz que o Jordan Love finalmente tá tendo a sua estreia, tipo assim, definitiva e realmente como quarterback titular. Tadinho, o menino ficou o quê? 4 anos no banco, praticamente? 3 anos. 3 anos comendo banco. Nossa, e o Aaron Rodgers, assim, numa descendência que podia ter aposentado no auge, aposentado bem, mas não. Escolheu aí ir pro Jets, acabou se fudendo com aquele rompido. Mas assim, eu tô realmente muito feliz com o Love. Desculpa. Mas assim, espero que ele se recupere rápido. Eu tô realmente muito feliz que o Jordan Love tá realmente começando a jogar. Tô ansiosa pra ver o que mais que ele tem em campo. Acho que ele vai dar um certo trabalhinho pra gente. Mas tudo bem, tudo bem. Eu espero que a gente saia com a vitória. É isso. Antes de entrar de fato no podcast, pedir vocês nos seguirem nas redes sociais, @FalconsPlayBR, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, para ter todo o conteúdo aí em vídeo, em áudio, em texto sobre os Falcons. E aproveitar, Igor, divulga aí, cara, o perfil seu que cobre os Packers, que traz as notícias, enfim, o que vocês conversam lá no Lambeau Leapers. Bom, para quem
por acaso um torcedor do Packers estiver vindo a gente e não segue a gente lá ainda, é o @LamboLeapers _, né? A gente tem o perfil no Twitter, que a gente faz a cobertura ali de tudo que acontece dos Packers ali no dia a dia. Agora, em temporada, daí o negócio ferve, né? Sem E dúvida, daí, loucura. e daí no Instagram também a gente tá ativo lá, a gente faz a cobertura também dos principais fatos lá e tal, e se puderem, né, siga a gente lá no canal do YouTube, que a gente tá fazendo uma live semanal, né, segunda ou quarta, sempre nesses dias que a gente faz lá um resumo do que foi o jogo dos Packers, né, a última live a gente falou sobre os Bears e a próxima semana eu vou falar desse duelo contra os Falcons. Bem legal. Então sigam lá, LamboLeapers _ e também lá no YouTube, Twitter e Instagram. Cara, então eu vou colocar aqui pra gente, vou deixar rodando aqui de fundo enquanto a gente conversa aí sobre os Packers. Eu deixei separado aqui o jogo da semana 1 contra os Bears. Eu dei uma assistida naquele resuminho de 40 minutos, né? Cara, eu vou falar as minhas impressões, depois você confirma se é algo que de fato aconteceu e se essa vai ser uma regra, digamos assim, para os Packers durante a temporada ou se vai ser a exceção. Eu comecei primeiro prestando atenção na defesa, porque eu acho que é onde mais me preocupa em relação à performance, pensando nos Falcons. Então, assim, os Packers com uma linha defensiva muito, muito forte e com muita profundidade, né, cara? Você tem o Kenny Clark, você tem o Rashan Gary, você tem o Lucas Van Ness, você tem o Preston Smith, muito, muito jogador de fato. Você tem o Devonta Wyatt, que foi jogador de Georgia. Então, cara, eu vi muitas blitzes, não sei se eu tô enganado, mas pelo que eu vi, os Packers mandaram muitas blitzes para cima do Justin Fields, o que faz sentido, porque a gente já viu a deficiência do Justin Fields sobre pressão. Uhum. E muito forte no jogo terrestre, mas eu, sendo honesto, eu acho que tem muito mérito da defesa dos Packers, mas eu também não sei o quanto essa linha ofensiva de Chicago, acho que o Tevon Jenkins estava fora por lesão, então eu não sei o quanto de fato essa linha ofensiva dos Bears aí é uma realidade. Queria ver a sua visão sobre esse jogo 1 aí, o que você acha que pode ser, que a gente possa ver também no jogo 2. Então, começando pela defesa, né, que você falou, você não está errado em questão de blitz, sabe? Tanto que a defesa do Packers, o ano passado, essa estatística achei até bizarra, a hora que divulgaram após a partida, que o Packers teve 28 stunts, né, que é aquela movimentação da linha defensiva, né, com os jogadores ali da DL se cruzando e confundindo o QB na hora da pressão, né? Ele não sabe da onde que vai vir a pressão direito. E, 28 numa partida só, sendo que na temporada passada o Packers só fez uma média de 7 stunts por jogo. Então, é algo assim que, é uma mudança de perfil da defesa dos Packers, porque a gente, o torcedor do Packers, ele questiona demais o trabalho do Joe Barry, porque a gente estava vendo nesses 2 anos dele como coordenador defensivo dos Packers uma defesa muito soft, sabe, em que ela estava muito voltada a parar especificamente o jogo aéreo, e às vezes até a secundária não estava tendo uma boa comunicação ali de como se posicionar, porque normalmente a maioria das jogadas foram tudo em zona, né? Sendo que a melhor qualidade dos nossos jogadores são em marcação homem a homem. Então, algo assim que meio que está mudando aos poucos, né? Acho que na defesa do Packers, porque era pouco a blitz, né? O ano passado e só no primeiro jogo já teve várias. E eu gostei muito da movimentação do Devonta Wyatt, a velocidade dele que eu via em Georgia, eu comecei a ver ali, né, nesse jogo contra os Bears. Só que agora o desafio contra o Falcons acho que é um pouquinho diferente, né? Porque eu acho que a linha ofensiva dos Falcons é muito voltada ali para o jogo terrestre, e eu acho que vai ser um baita teste ali, porque nos últimos anos o Packers tem tido dificuldades na contenção do jogo terrestre. Foi uma das piores defesas na liga no passado com o jogo terrestre, não foi? Foi. Tava lá entre os últimos, muito por aquilo que eu falei. Você vai querer ser soft, tentando parar big plays, mas daí você toma big play pelo chão,
né? Basicamente. E se você for analisar no atual roster nosso, no grupo de DL, você só tem o T.J. Slayton, cara que vai parar especificamente corrida. E a gente sabe que o Falcons agora é um outro bicho, né? Não é um Bears ali. Você vai ter o Bijan Robinson para parar, você vai ter o Allgeier para parar, né? Então, são caras assim que... E fora que a linha ofensiva do Falcons, eu vejo ela bem mais física e já meio que com o perfil parecido com a do Packers, assim, na questão de ser mais física e tentar abrir os espaços para o jogo de corrida. É isso que eu falaria mais da defesa. Com relação ao ataque, aí a gente pode até falar um pouquinho mais para frente. Aí. Tá bom. Mas... Vai, Raso, pode ir. Não, eu ia perguntar justamente isso da defesa, né? Porque vocês jogaram agora semana passada. Agora semana passada é ótima. Vocês jogaram na semana passada contra... Viagem no tempo, você vê por aqui. É isso. Vocês jogaram contra um quarterback que conseguiu passar mais de 200 jardas, né? Que foi o Justin Fields. E nosso ataque aéreo parece que ele não engrenou direito. Eu acho que o Desmond Ridder teve o quê? Tipo, 100 e poucas jardas, não foi? 110 no máximo? 125, acho. Posso dar uma olhada. 125 jardas aéreas, sendo que todos os nossos touchdowns, a maioria deles foi corrido. Tipo, foi a maior mudança que eu consigo apontar no ataque dos Falcons de 2019 para cá, foi justamente esse shift do aéreo para o corrido. Sim. Então, assim... Eu acho que eu consigo ver muito bem aonde que a defesa dos Packers vai dar trabalho pra gente em termos de jogo aéreo. Mas eu não vejo nosso jogo aéreo acontecendo tanto assim pra saber se isso é um problema ou não. Agora eu tô meio assim... Não, será que o Packers estão respondendo alguma carta? Cara, porque eu acho assim, ó... Não, o John chegou aí, torcedor dos Packers aí, pra dar um apoio aí, ó, Igor. Seja bem-vindo, John. Espero que goste da live aí. Vários queijos. Minas se sentiu representada com essa. Cara, a minha visão é que, assim, né? Para mim, o torcedor dos Falcons vai ficar extremamente frustrado, entre aspas, vendo esse jogo, por, acho que, 2 aspectos, né? Como você falou, essa DL dos Packers é muito mais voltada a pressionar o quarterback do que, de fato, parar a corrida. E você tem o Jair Alexander, que é um cara que anulou o DJ Moore na semana 1, e eu acho que é um cara que vai ficar muito próximo aí do Drake London durante toda a partida, para tentar tirar ele do jogo. O London que não foi muito acionado na semana 1, não espero que seja muito acionado nessa semana 2, sendo bem honesto, caso o Alexander fique de fato na marcação homem a homem com ele. Então, assim, cara, eu acho que o time dos Falcons vai se apoiar no jogo terrestre mais uma vez, vai tentar deixar o Desmond Ridder em situações confortáveis ali, para ver se consegue deixar a defesa dos Packers desconfortável. Porque por mais que o placar, acho que foi 38-20, né, o jogo dos Packers com os Bears, o jogo tava decidido no terceiro quarto ali, depois você teve aquele período de garbage time ali, que o Justin Fields até melhorou um pouco, mas enfim... acho que essa defesa dos Packers, junto com a dos Panthers, acho que é uma defesa até relativamente subestimada. O único posição ali que eu não sinto muita confiança seria nos safeties, mas a dupla de linebackers ali com o Quay Walker, que inclusive é dupla, a gente vai falar do injury report já, junto com o Devondre Campbell, é uma boa dupla. Você tem bons cornerbacks ali, na defensiva é ótimo, como a gente já falou, então eu acho que vai ser mais um teste bem difícil aí pro ataque dos Falcons. Não, e eu acho que a melhor qualidade ali do Packers tanto que eu acho que tem que ver com que vai ser a contagem de snaps dele, porque o que ele fez nesse primeiro jogo contra o Bears, eu acho que até seria um teste interessante para a linha defensiva, para a linha ofensiva de vocês, que é o Rashan Gary. Porque sim, o Rashan Gary jogou muito. Nossa, aí teve umas contagens lá que aí eu não sei qual que tá certo, mas enfim, seja a contagem que for, eu já achei um absurdo, porque como ele tá voltando de uma lesão de ligamento do joelho, o Packers tem todo um cuidado para colocar os caras em campo. Foi assim com o Elton Jenkins na temporada passada e agora está sendo com o Rashan Gary. Mas do pouco do que ele jogou, ele foi em torno ali de 10, 12 snaps que ele atuou no pass rush. E daí teve uma média de 5 a 7 pressões. Isso é muita coisa. O que eu vi foram que teve 10 snaps e dos 10 que ele participou, o Fields foi pressionado em 7. Eu tinha visto isso.
É que esse número que você falou é do PFF. Esse outro número que eu tô trazendo é do pessoal do Packers, que o Packers, lá Entendi. o LaFleur disse, então, mas fica Sim, nesses enfim. números, De assim. qualquer forma, são ótimos números. São ótimos números, então eu quero ver como que o Packers vai administrar o Rashan Gary para esse partido contra o Falcons, porque a gente sabe da capacidade dele de pressionar, tanto que a taxa de vitória nessa primeira semana foi de 44%, 44%, 50% no pass rush, é uma coisa assim bizarra, tanto que a galera aqui da torcida do Packers está pedindo para fazer extensão logo do Rashan Gary, porque já saiu do Nick Bosa, e daí, enfim, já inflacionou um pouco, mas eu acho que vai ser um teste interessante de ver esse miolo da linha defensiva contra o Bijan, e eu acho que como o Desmond Ridder vai lidar, né, com a pressão ali do Rashan Gary, do Van Ness e do Preston. Indo pro Injury Report. Se você quiser falar, pode falar. Não, eu ia falar que acho que vai ser uma questão menos de como também de como o Reader vai lidar, mas também de como que a nossa OL vai segurar isso, né? Cara, assim. Vai ser punk, porque assim, gente, coitado, o menino teve acho que 5 saques no último jogo, coitado. Vai lá, Igor. Não, só aproveitando o gancho dela, eu falei muito de pressões ali, que o Gary teve 5 ali. No total, a defesa, aí que me surpreendeu também a postura da defesa do Packers. Eu acho que ela tá deixando um pouco mais de ser o estilo Vic Fangio que eles queriam, para mais um estilo Rod Marinelli, que nem o Wendell, que o pessoal do Packers Sim, conheço ele. Falou. Então, ao todo foram 36 pressões contra o Fields, e sendo que em 51% dos dropbacks ele estava pressionado, o Justin Fields. Sim. Então, assim, eu acho que já deu uma mudança significativa nessa defesa. Agora, a questão o Atlanta é outro bicho, não é... Enfim, vamos ver com que vai ser isso. Só ficou atrás do Dallas. Ficou atrás do Dallas em pressão. Então, foram números realmente muito, muito absurdos. Cara, sobre a linha ofensiva que a Raso mencionou, né? Me decepcionou muito na semana 1. Assim, claramente era uma linha fora de ritmo, que precisava de snaps na temporada, na pré-temporada, e não teve. Sofreu muito, muito com o Derrick Brown e o Brian Burns no jogo aéreo, principalmente. O Brian Burns, assim, tava destruindo o Caleb McGarry, que é o nosso right tackle, no primeiro quarto. Aí o Arthur Smith fez os ajustes, foi mais conservador para poder conseguir a vitória. Então, assim, contra o Rashan Gary, que para mim é um edge no mesmo nível, se não melhor do que o Brian Burns, acho que vai ser um desafio tremendo também. Tem o Kenny Clark, enfim, já falei dos nomes aqui da DL dos Packers. Porém, a diferença, né? Acho que a principal diferença é que a defesa dos Panthers não foi tão agressiva em relação a blitzes e pressões como a dos Packers na semana 1. Não sei se vai ter um ajuste em relação a isso. Imagina se tivesse sido. Sim. Mas assim, né, aqui da cobertura curta, se você manda muitos homens para cima do QB, ele vai ter mais espaço para poder completar um passe. Então, teve esse outro lado também. E aí, assim, tendo, obviamente, né, o Bijan e o Algier, é outra parada do que os running backs dos Bears, apesar do Justin Fields ser muito forte também no jogo terrestre. Do Injury Report, cara, até que o perfil de vocês postou aqui hoje, né, a gente tem aí o Bakhtiari que não treinou e tá questionável, mas pelo que eu vi já é meio que o modo operante padrão do Bakhtiari durante a semana, né, ele fica como questionável, mas vai para jogo. O Romeo Dobbs completo vai para jogo, o Rashan Gary limitado, mas também não vi nada de tag de questionável ou enfim, nada do tipo. Você tem o Christian Watson e o Quay Walker como questionáveis também. E além disso, o Aaron Jones e, se eu não me engano, teve mais um também. Era o Bakhtiari. Então, Bakhtiari, Aaron Jones, Christian Watson e Quay Walker. Você, com a experiência que você tem cobrindo os Packers aí, você acha que quem deles que vai para jogo, quem pode ser que fique de fora e tudo mais? E o que isso impactaria no jogo dos Packers, né? Sim. Então, eu acho que de todos, talvez, para mim, assim, o que daria um impacto maior aí no ataque, eu acho que daí o Matt LaFleur vai ter que rever o plano de jogo. Tudo bem que eu acho que ele é capaz de colocar um plano de jogo sem esse jogador, é o Aaron Jones.
porque o Aaron Jones contra o Bears, ele destruiu, assim, de uma forma que eu acho assim, eu sempre falo que eu acho que o Aaron Jones às vezes é até subestimado, porque, cara, ele é muito dinâmico e das chances que ele teve, ele conseguiu aproveitar muito bem, seja correndo ou recebendo a bola. Então, se ele tiver a ausência dele para esse jogo contra o Falcons, acho que, enfim, o LaFleur vai ter que pensar em como que vai encaixar o A.J. Dillon, que me desculpe, então, mas e aqui... o Dillon não foi tão bem, né, ano passado. No Não, jogo passado, desculpa. não, para você ter uma ideia, o Dillon, ele teve menos carregadas que o terceiro running back do Packers, que estava ativado no jogo contra o Bears, que era o Patrick Taylor. O Patrick Taylor teve 5 carregadas, ele teve 13, e o Patrick Taylor teve mais jardas do que ele, com menos carregada. O Patrick Taylor teve 22 jardas e o Ed Dillon teve 19, sabe? Então, cara, e aí fora que tem outro detalhe. A média de jardas que o Aaron Jones ganhou era 4.1, 4.2 por carregada. O A.J. Dillon 1.5, isso daí é insustentável, sabe? Porque como que você vai jogar com o A.J. Dillon desse jeito? Porque, eu penso assim, a mesma linha ofensiva que tava ali com o Aaron Jones era a mesma. Pô, A.J. Dillon, não é possível que... Eu vi uma galera falando assim, mas o A.J. Dillon não consegue porque os bloqueios foram feitos errados. Não interessa, cara. Ele tá ali com os mesmos caras ali. Se ele não tá conseguindo ganhar... Por que o Jones está ganhando? Alguma coisa está errada com o Dillon, sabe? E eu, para mim, falar a verdade, ele não se paga a segunda rodada, sabe? E eu acho assim que ele é muito pesado, ele não tem a velocidade, explosão, que tudo bem, eu vou exagerar aqui, mas um Derrick Henry, sabe? Um Derrick Henry que é muito forte físico, mas ele tem uma velocidade ali, sabe? Sim. Ele não consegue ter essa velocidade. Tanto que, até vou brincar aqui, que eu chamo ele de Tanajura por causa das coxas dele, da bunda dele. Mas ele só carrega aquilo lá, porque gerar força para ele conseguir ganhar muitas jardas, ele não consegue ganhar. E eu acho assim que para ser um cara só pro frio, que nem muitos falam, mas ele é um jogador específico pro frio. Cara, não dá também. Você tem que jogar a temporada inteira, não tem condição. Exatamente. Agora, entrando na questão do Bakhtiari, aí eu vou gerar um pouquinho de polêmica aqui. Porque eu sei Isso, deixa o ódio girar por você. Deixe. Não, mas na verdade não é eu, é o Bakhtiari, né? Mas, enfim... o Bakhtiari, ele não está treinando. O Packers lá achou um mecanismo lá de não treinar ele muito por causa dos problemas que ele teve no joelho. Ele não treinou nem hoje, né? Segundo o Não, na semana inteira não treinou nem hoje, inclusive, mas ontem, quarta, terça, não treinou. Mas só que o homem, pelo amor de Deus, aí ele destruiu contra o Bears e daí calou minha boca, porque eu tava na dúvida se ele ia conseguir performar legal. Mas só que para pro jogo contra o Bears, no Injury Report, lá antes do jogo contra o Bears, ele não tava como questionável. Ele só tava lá como listado lá, como o jogador que não lá treinou. Com problema, que não treinou. Só que aí, você sabe o que aconteceu com o coitado do Aaron Rodgers, eu fico com pena. Tudo bem que aconteceu tudo, a novela e tal, mas eu fiquei com pena dele por ele ter se machucado, né? E tal, e como todo mundo sabe, o Bakhtiari é muito amigo, muito parça do Rodgers, e ele soltou um tweet no veneno. Eu vi criticando o gramado. Ai, eu não vi não, gente. O gramado. Peraí, qual fofoca é essa? E assim, né? Eu coloquei até no Instagram nosso, lá até coloquei lá traduzido o que ele falou. Aí ele meteu a lenha no gramado sintético. E aí eu acho que pode ser que colocaram ele como questionável por causa que o gramado do Falcons lá é sintético. E aí tem aquela dúvida. E aí tem aquela questão. Como ele não gosta de atuar em gramado sintético, e eu até entendo a razão dele, porque ele se recuperou na temporada em que... Porque ele teve todo o processo lá do joelho dele. Eu vi que ele sofreu muito com lesão, né?
Nossa, demais. E chegou, teve que fazer, acho que 3 cirurgias no joelho. Só que daí na partida que ele estava quase recuperado, ele foi pro Ford Field. Contra o jogo contra o Detroit Lions, e acho que um jogo horroroso, que foi que eu lembro. Que eu acho que o Rodgers colocou um monte de interceptação, enfim. E aí o Bakhtiari estava pronto, mas acho que não estava bem pronto. E aí ele foi para aquele gramado sintético do Ford Field e ele se machucou. Reagravou. E agravou. E agravou, e daí eu acho que ele ficou com receio de jogar em gramado sintético. E o duro é que não é só ele que se machucou em gramado sintético. Eu ia comentar o isso Elton agora. Jenkins, o Rashan Gary. Eu vi ele falando, eu vi um tweet sobre isso que agora que você tá me falando, tipo assim, pode ter sido dele na timeline, né? Mas não foi o único. Eu vi vários jogadores, várias assim, páginas gringas se pronunciando contra ter gramado sintético e, tipo assim, exigindo que a NFLPA fizesse, tipo, um abaixo-assinado para isso virar uma regra, que não poderia ter gramado sintético a partir do ano que vem. Mas, cara, principalmente, né? Só saindo um pouquinho, mas bem rapidinho. Completamente off-topic. Mas, tipo assim, esse tanto de lesão que eles chamam de non-contactless, né? Tipo, você sem contato, acontecem, cara, isso tem estudo matemático, a porcentagem é muito maior em gramados sintéticos do que gramados de grama natural, sabe? Então, tipo, é algo que já é provado, enfim. É uma economia inexplicável para mim, né? Por que a NFL não se mexeu em relação a isso para proteger os jogadores, mas sendo que, assim, não muda nada, sabe? Pro jogo em si e tudo mais. Eles estão esperando o quarterback se fuder muito, porque é assim que as regras mudam. Então acaba sendo meio sem lógica. Mas, cara, então, assim, se o Bakhtiari não for para jogo, quem que é o substituto dele? O quanto você acha que isso impacta nos Packers? Então, eu acho que impactar qualquer jogador do nível do Bakhtiari vai impactar, sem dúvida, né? absurdamente. Mas eu acho assim que pela pré-temporada que fez o Rashid Walker, eu acho que ele provavelmente vai ser o substituto do Bakhtiari, tanto que teve uma jogada bizarra que eu acho que foi até na jogada do Aaron Jones, que ele faz aquela corrida em que o Love corre para a lateral e o Jones aparece livre na lateral. O Rashid Walker estava alinhado para receber a bola. Aí é coisa do LaFleur, enfim, eu achei uma coisa de doido. Então, provavelmente vai ser o Rashid Walker o substituto. Então, acho que não vai impactar tanto. Mas, enfim, a gente tem que aguardar até próximo jogo. E daí, para arredondar os outros lesionados, o Christian Watson, ele já não tinha jogado contra o Bears. Aí o Romeo Doubs era dúvida para o jogo contra o Bears, mas aí acabou jogando e teve uma quantidade de snaps limitada, mas aí fez um estrago na end zone. Né, porque essa sintonia com o Love aí, enfim, eu acho que tá me lembrando o Adams e o Rodgers e Nelson. Mas enfim, e eu agora, hoje o Dobbs treinou completo, então eu acho que a carga de snaps eu acho que tende a ser maior contra o Falcons. Aí a questão fica do Watson, que tipo, ele não treinou 2 dias, hoje treinou de forma limitada. Se ele for para o jogo, acho que vai ser meio que na mesma... mesma pegada do Dobbs semana passada. Na mesma pegada do Dobbs ali, com uma contagem de snaps bem definida. E o Quay Walker, a gente não sabe se ele vai. Vai depender muito da condição dele para amanhã, porque ele está no protocolo de concussão ainda. Ele está no protocolo, ele não saiu. Então, a gente, por mais que ele tenha treinado 2 dias seguidos de forma limitada, mas ele está no protocolo. Cara, do lado dos Falcons, acho que a gente pode falar também, que aí já faz o resumão geral das possíveis ausências. A gente tem agora que a gente chora. Confirmado fora só o Troy Anderson, o linebacker, nosso segundo anista aí, e o Jeff Okuda, que está como limitado. O Patterson não teve designação do Injury Report, então vai para o jogo depois de ter perdido a semana 1. Então essas são as possíveis 2 ausências, uma já confirmada e a outra ainda não, do Okuda. Cara, eu acho que, assim, né, o nosso segundo corner, que é o Trey Flowers, fez um trabalho decente na primeira semana, não apareceu, que para cornerback sempre é bom. E aí, com o Terrell em campo, caso de fato o Christian Watson não jogue, falando um pouco da defesa dos Falcons, né, o Ryan Nielsen é um cara que a gente não sabe o que esperar ainda dele. Esse jogo contra os Panthers, a defesa teve uma ótima performance, gerou turnovers e tudo mais.
Eu acredito que ele seja um cara mais de marcação homem a homem, então eu vejo muito o Terrell no Dobbs, caso de fato o Christian Watson não vá para jogo, ou esteja muito limitado na contagem de snaps. Então eu acho que esse duelo aí da secundária dos Falcons contra o corpo de recebedores no geral, Tyrants, o Aaron Jones caso vá para jogo, enfim, e os wide receivers dos Packers vai ser chave caso os Falcons queiram vencer essa partida, porque para mim o confronto DL e linha ofensiva claramente tem um lado mais forte, que é a dos Packers. A DL dos Falcons, por mais que tenha melhorado muito da temporada passada para essa no quesito de talento, ainda pelo menos na semana 1 não pressionou tanto o Bryce Young quanto eu achei que poderia, apesar dos números dizerem o contrário. No teste do olho ali, no teste visual não pareceu esse tanto. E tudo bem que a linha ofensiva dos Panthers eu acho bem subestimada também, na minha opinião. Mas enfim, cara, eu acho que isso aí vai ser bem fundamental. Não sei o que você pensa, Raso. Eu ou o Igor? Acho que é você mesmo. Tá. Não, eu concordo com absolutamente tudo que você disse, pra ser sincero. Eu tô com um pouco de medo do Okudah realmente acabar fora do jogo. Porque o Trey Flowers, ele é um cornerback, assim, ele nunca foi muito acima da média, não. Então, assim, não é o tipo de jogador que eu penso, não, pô, o jogo aéreo do Packers vai estar extremamente controlado, porque a gente tem corners que a gente consegue se apoiar neles. Confiar, sim. Pois é. E, assim, eu acho que o jogo contra o Panthers, ele foi tão feio, mas foi de uma parte, também por conta do nervosismo do Desmond Ridder, que assim, o nosso ataque não estava engrenando muito bem direito, mas a defesa realmente ela tá assim, melhorando exponencialmente. Eu acho que eu vi até um tweet que eu fiz até uma brincadeira com esse cara falando que é a melhor defesa do Falcons desde 2017. Aí eu retuitei e falei, como se fosse difícil também, né? Exato, a barra tava baixa. Nossa, que dificuldade. A barra tava baixa. A barra tava inexistente. E aí, eu acredito realmente nessa melhora constante, porque o Arthur Smith provou que ele consegue fazer isso, tipo, de um quarto para o outro, ele mudou o time completamente, e junto com o coordenador defensivo também, tipo, foi outro time que eu vi jogar o terceiro e o quarto. Então, assim, nossa, eu acho que vai ser complicado. Cara, eu tô nervosa. Eu acho que assim, a estratégia dos Falcons durante todo o ano, independente do adversário, a não ser que algo muito, muito absurdo saia fora do controle do time, é cansar os times, as defesas, principalmente fisicamente, no primeiro tempo, e aí no segundo tempo, tendo essa dupla de running backs descansada, cara, ganhar fisicamente deles. O Igor mesmo falou que a OL dos Falcons é muito mais física, assim, o nível de desempenho da OL no jogo terrestre pro jogo aéreo é surreal a discrepância entre os dois, assim. Então, enfim, cara, eu acho que isso aí pode ser um fator bem, bem importante, essa capacidade de conter o Jordan Love. A ausência do Troy Anderson pode ser mais sentida do que parece, porque por mais que ele seja um cara mais utilizado nas blitz, ele é um cara muito, muito absurdo atleticamente falando, ele não é um cara tão polido ainda na cobertura ao passe. Eu vi um tweet hoje falando que o Jordan Love, 30% dos passes dele foram no meio do campo, então assim, pode ser que isso seja um fator bem importante aí para essa partida. E cara, já falando deles, né, acho que a gente pode fechar esse review aqui, esse preview, na verdade, né? Falando dos dois quarterbacks, temos duas incógnitas aí, uma de cada lado, por caminhos diferentes, né? O Jordan Love sendo escolhido aí na primeira rodada, com o time ainda tendo o Aaron Rodgers como seu QB, ficando 3 anos no banco. Acho que esse jogo contra o Falcons vai ser a quarta partida completa que o Love vai ter pelos Packers. E você tem o Desmond Ridder, que é um cara de terceira rodada, que assumiu a titularidade do time no final da temporada passada e está indo aí para o seu 6º jogo como titular. Então, cara, eu queria ver a sua opinião, Igor. O que você acha, por enquanto, do Love? Tudo bem que a gente teve pouquíssimo espaço amostral, mas quais são as suas expectativas? O que você acha que ele pode ser decisivo positiva e negativamente aí para os Packers? Bom, que nem eu falei no começo, né? Eu acho sim que que era uma das poucas pessoas, apesar que, enfim, eu acho que já na época do Matt LaFleur, a vez que ele foi contratado, eu era um pouco dos entusiastas dele como head coach do Packers, tanto que eu queria ele como head coach do Packers, enfim, tudo bem que daí eu vou sempre acontecer de passar pano para ele.
Mas eu acho assim. Eu passo pela mesma situação com o Arthur Smith, então tamo junto nesse barco aí. Nossa, sim, aquela corrida pro head coach eu tinha um favorito disparado. Então, meio comparando essa situação do LaFleur com a do Love agora, eu acho assim que ainda é muito pouco do que a gente viu do potencial dele, mas desse pouco que eu vi, principalmente nesse jogo contra o Bears, assim, que ele fez algumas coisas assim que cara, tem alguma coisa ali. Eu acho assim que no primeiro passe, que até destaquei no Twitter do Lambeau Leapers, que o primeiro passe dele para TD do Dobbs, para mim, é tipo assim, não é qualquer QB que faz. Para mim, é aquele QB que entende do jogo. Porque ele basicamente ele faz o drop back, a pressão começa a apertar ele, aí ele tá lendo o fundo do campo, né? E tentando achar algum recebedor livre, e aí até que o Dobbs consegue separação. E ele poderia até lançar da onde que ele estava, mas não, o que ele fez? Ele escalou o pocket para tipo, ter talvez uma melhor visão da jogada, e ele faz um fake, e na hora que ele faz o fake, o Dobbs está prontinho para receber a bola. Então, assim, mostra um pouco de sintonia dele ali com o Dobbs ali, que tipo, praticamente matou a defesa, o fake dele. Então, tipo, eu fico assim, cara, não é qualquer QB que faz isso, sabe? Eu sei que eu me acostumei demais de ver Aaron Rodgers, né? Mal acostumado. Tanto que no segundo TD do Dobbs, tem uma jogada cantada que é a mesma coisa que o Adams fazia com o Rodgers, né? Que é aquele passe rápido, né? Tipo, quase um play, não é bem um play action, mas tipo, recebeu a bola, conectou lá no segundo andar e virou TD. Então, teve muitos lances assim que lembrou até o Aaron Rodgers passando a bola. Eu acho que ele deve ter aprendido alguma coisa com o Rodgers, né? Eu acho que principalmente no trabalho de pés, assim, que a gente até teve um vídeo na época em que a gente via ele querendo aprender os movimentos com o Rodgers, os movimentos dos pés. E ele melhorou muito isso. E nessa questão que você falou dos passes intermediários, é uma coisa assim que até vou frisar, para essa temporada principalmente. Eu sei que torcedor do Packers, tem torcedor do Packers que ama o Rodgers. Eu sei, eu entendo vocês. Eu amo também. Mas só que eu acho assim, eu cheguei em um ponto, aí eu vou ser polêmico de novo. Eu cheguei a algum ponto que eu não queria mais o Aaron Rodgers lá. Porque eu acho que ele estava mais atrapalhando do que ajudando o ataque. Não, gente, eu acho que desde que o Jordan Love foi draftado, já era para ter, tipo assim, feita a substituição e no máximo 1 ano, 2. Então, tá fazendo hora extra na NFL, velho. A verdade é essa. Enfim, para mim, ele teria sido trocado depois dos 2 MVPs que ele teve. Mas aí o Packers segurou mais uma temporada e foi o desastre, aí daí resolveu trocar. Mas eu acho assim que o Rodgers, no começo, quando o LaFleur chegou, ele comprou a ideia do sistema de ataque do LaFleur, que é aquele, né, corrida, passe curto, intermediário, play action e tal. Só que conforme o tempo foi passando, aqueles vícios que o Rodgers tinha na época do McCarthy, só big play, que é dar hero ball todo tempo, começou a voltar nas 2 últimas temporadas, né? Tanto que, se você for analisar, só nesse jogo, no último jogo, para as outras temporadas que a gente teve com o Rodgers, tipo, com o Rodgers, a gente viu um Rodgers sempre querendo basicamente o cara dele. No caso, foi o Adams, às vezes era o Lazar, às vezes era o Tony. Era sempre esses caras, mas normalmente era mais o Adams. Tanto que chegou num momento em que o Adams ficou duplamente, triplamente marcado, e aí ele não conseguia conectar os passes, né? Porque não tinha confiança nos outros recebedores. E era uma crítica que eu sempre fiz ao Rodgers, de não confiar nos caras que ele tem. Eles fazem parte do teu time, cara. Confia neles. Sim. E agora com o Love, as coisas já são um pouco diferentes. A gente vai ver um ataque menos vertical, bola em profundidade, né? E um ataque mais horizontal. Então, Igor, quer dizer que a torcida dos Packers não tá tendo chilique do Love não lançar 35 bolas de 40 jardas ou mais por jogo. Nossa, mas você tá paciente com o quarterback? Que inveja. Então, agora que você tocou num ponto, porque tá tendo um negócio na cabeça, sabe? Para falar a verdade,
Eu prefiro ter um ataque agora com o Love, em que eu sei que se ele, vamos supor lá, vamos chutar lá, se ele faz umas 2 ou 3 big play, mas essas 3 big plays, ele vai acertar o passe, do que ter um Aaron Rodgers tentando passar o tempo inteiro, sabe? Sendo que ele lança umas 10 big play e ele só acerta 4, sabe? Lançar um monte de bola e ele não consegue ser efetivo. Para mim, o problema do Love é ter consistência nessas big plays. Porque se ele conseguir ter essa consistência, aí já é diferente. Óbvio. E só para encerrar, com o Love, você vai ver muito passe no meio do campo. Com o Aaron Rodgers era só na lateral. Então, já é uma mudança significativa aí do ataque. O que me agrada. Sim. Cara, assim, sem dúvida, eu acho que esse quesito eficiência hoje em dia dos quarterbacks é algo muito abordado, né? Eu vi uma galera, uma curiosidade aqui, né? A gente vai ter nessa semana 2 agora o duelo dos 2 quarterbacks com o melhor rating da semana 1. O Jordan Love foi o primeiro, o Desmond Ridder foi o segundo. E aí eu vi o pessoal falando, pô, mas aí com o Desmond Ridder lançando 18 bolas só, o jogo fica fácil. Eu falei, gente, ele lançou 18, completou 15, teve um touchdown e nenhuma interceptação. Vocês querem que o rating dele seja quanto? 30? Sendo que o cara não cometeu turnover. Teve uma porcentagem de passe de 85% e um touchdown, pô, é matemática, sabe? Então, enfim, isso acaba sendo algo muito... É óbvio, todo mundo quer ver o seu time jogar bonito, ter o Patrick Mahomes aí lançando 35 bolas de 40 jardas ou mais por jogo, mas não são todos os times que tem o Patrick Mahomes, infelizmente. E, cara, só para deixar raso da opinião dela aqui também, você falou do negócio do Love, eu acabei achando aqui, né? O Jordan Love em terceiras e quartas descidas contra os Bears. 8 de 10, 140 jardas, 2 touchdowns. Rating perfeito como passador. Então, acho que esse é um outro ponto para ficar de olho, a capacidade dos Falcons de pressionarem em terceiras e quartas descidas, que vai ser bem importante. Eu acho que o primeiro jogo do Ridder, assim, agora que ele tá pegando realmente um time desde o início até o final da temporada como realmente um starter QB e, vai liderar esse time a temporada inteira. Ele sentiu muito a pressão no último jogo, coitado. Dava pra ver que ele tava muito nervoso. Apesar dele ter tido, Ele foi se soltando ao longo da partida. Ele foi se soltando ao longo da partida. Foi eu acho que ele teve mais de 30% de passe completo, não foi? 85% aproximadamente. 85%, cara. Dá pra ver que ali tem talento, ali tem capacidade, ele tem inteligência, mas ele também tem muito nervosismo de um quarterback que ainda não tá acostumado com a NFL e tudo mais. E aí eu volto na minha crítica que eu faço praticamente todo ano a algum jogador. A criança não joga na pré-temporada, chega na temporada normal, joga mal, e todo mundo fica assim, uai, o que aconteceu? Aí cara, pra mim é muito óbvio que teve um tempo em que você podia desenhar jogadas específicas, você podia lapidar essa pessoa para chegar na temporada regular e ela jogar muito bem, e ela já tá, com alguns erros já consertados, e você não utilizou esse tempo, cara. Então, eu tô considerando que os 3 primeiros jogos do Ida vão ser a pré-temporada. Então, já abro o comentário com esse negócio. Só que, depois de eu ter visto a série do quarterback, eu tô iludidíssima, achando que todo mundo tem psicólogo. Eu espero que ele tenha tratado essa questão do nervosismo com a dele. E pro segundo jogo, eu espero que ele realmente repita esse desempenho que ele teve na segunda metade, no terceiro e no quarto. Porque o primeiro quarto realmente foi desastroso. E eu acho que essa questão que você estava falando sobre o Aaron Rodgers não confiar no time deles, essa sensação de que não confiava, eu não vejo isso no Ridder, mas muito porque... Mas olha só por que eu não vejo isso. O Ridder, ele pegou o time sendo montado, e durante a Free Agency, o Arthur Smith, ele falou várias vezes que eles estavam construindo o time em volta do quarterback. Então, todos os jogadores que eles contratavam, quem eles renovavam, tudo isso foi quem tem o melhor fit com o estilo de jogo que o Ridder vai apresentar? Quem tem o melhor fit, considerando que a gente sabe que ele é capaz de XYZ, então é isso que ele vai poder, entregar pra gente em campo. Aí eu acho que essa falta de confiança não é nos outros, é nele mesmo. Mas tudo bem, vai dar certo. De qualquer forma, eu tô ansiosíssima para ver esse duelo. Eu acho que o Ridder tá indo super bem, sim. Acho que, sim, tudo tem seu tempo e o dele tá chegando. Cara, eu acho que, né, é um jogo em que eu ficaria bem surpreso se o Ridder não precisasse lançar para aproximadamente ali umas 200 jardas, pelo menos, para o Falcons ter uma chance de vencer. Eu acho que o jogo aéreo vai ter que encaixar mais. Eu acho que
essa defesa dos Packers é um pouco mais completa e um pouco melhor que a dos Panthers nos dois aspectos, no jogo terrestre e no jogo aéreo. Mas me preocupa muito a proteção que ele vai ter no jogo aéreo contra essa DL dos Packers, sendo bem honesto. Eu acho que, para mim, é um fator chave aí para essa partida, junto com a capacidade dos Falcons de pressionarem o Love em terceiras e quartas descidas ali, porque o Love também, o rating dele caiu bastante quando foi pressionado. Ele foi muito bem porque a linha ofensiva protegeu ele muito bem, e porque a linha defensiva de Chicago ainda não é uma linha defensiva boa, né? Também tem esse lado. Mas, cara, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que, como a galera fica muito sedenta por NFL, fica 6 meses sem, e tem a primeira semana, muito overreaction acaba acontecendo, tanto pro bem quanto pro mal. Então, cara, eu acho que é isso. Igor, não sei se você tem algum último comentário que você queira pontuar aí sobre a partida, o que você espera, ou algum ponto importante. Bom, não, só antes de Claro. falar sobre a partida, é que teve um gancho ali que eu não poderia deixar de falar, que aí eu vou gerar polêmica de novo aqui. Isso! Pega fogo, cabaré! Da Raso ali. A questão é que eu falei aqui da diferença de você ter o Rodgers no ataque do LaFleur e ter o Love agora nesse ataque do LaFleur. Mas para mim, uma coisa que é preponderante para que as coisas sejam diferentes e a gente veja mais um ataque do Matt LaFleur e não do Aaron Rodgers, sabe? Porque, primeiro, o ataque passou por uma reformulação nos últimos anos. E foi um ataque em que ele é muito mais a cara do LaFleur do que era do Aaron Rodgers. E eu acho que é até por isso que o Aaron Rodgers ficou meio... Desculpe a palavra não, pé da vida. Meio puto. Ele ficou meio puto, porque as características dos jogadores, se você for analisar, são mais a cara do LaFleur do que aquilo que o Rodgers gostava de ter em seus recebedores. Tipo, você tem talvez o que chegasse mais perto assim, da característica de que ele gostava, o Rodgers, seria o Christian Watson, que é um cara explosivo e que vai receber bolas em profundidade. Os demais ali, tipo, o Romeo Doubs é um cara que vai correr muita rota curta, um cara que vai ser mais de red zone, mas não é um cara assim que brilhou nos olhos do Rodgers. Agora a gente chegou com o Andy Reid, que é um cara assim que eu acho que vai ser fundamental ali no slot, principalmente cruzando o meio do campo para receber as bolas os passes do Love, né? Então, acho que vai ser um ataque totalmente diferente, porque eu acho que o Rodgers meio que ficou puto e não quis ajudar esse ataque a ser melhor com ele. Ele falou, cara, eu vou ganhar do meu jeito, né? Ele falou, eu vou ganhar do meu jeito. Com todo respeito, briga de ego. Esse homem. Briga de ego. E daí, tipo assim, e agora com o Love, o que aconteceu? Enquanto o Rodgers ficou as 2 últimas temporadas, em que vai muito naquilo que a Raça estava falando, tipo, cara, vai trabalhar com os caras, que os caras estão ali com você. Não, eu sei que a diferença de idade pode pesar, pode, mas tem que ser profissional nessa hora, né? Exatamente, não é idade, é maturidade, é diferente. E eu acho assim que ficou a sensação que o Rodgers ficou 18 anos na franquia e ele não entendeu como que a franquia funciona, que é draftar para desenvolver. E se ele, tipo, como que eu posso dizer assim, não se adaptou, por que já não pediu para sair antes? Sabe? É uma coisa assim que não tem lógica você ficar 18 anos no teu trabalho e você não gosta de fazer o teu trabalho. Entendeu? Eu fiquei assim com o Rodgers, sabe? Ele ficou 18 anos lá e, enfim, e tipo, nos 2 últimos anos em que ele poderia contribuir para esse ataque, tipo, renovado, porque a gente sentia muita falta de velocidade no ataque. E agora a gente tem. E o que o Love fez enquanto ele ficou de birrinha com os recebedores? Porque teve a entrevista que ele ia no Pat McAfee e ia lá, jogou os wide receiver debaixo do ônibus, sabendo que não era só culpa dos wide receiver, mas culpa dele de não ter treinado com os caras. E o Love, o que o Love fez? Levou os caras, Watson, Reed, Aaron Jones, Romeo Doubs, levou tudo lá para Califórnia para treinar durante a off-season. E aí você vai ver que não vai sair tudo perfeito, mas já tem uma sintonia entre eles. Mas a primeira semana, tá muito cedo ainda para querer exigir que saia tudo perfeito. Exatamente. Exato. Cara, então fechamos por hoje. Igor, agradecer mais uma vez a presença aí, cara, por ter aceitado o convite.
botar o lembrete para a galera aí, tanto dos Falcons quanto dos Packers que está assistindo isso aí sob demanda no Spotify ou no YouTube depois, seguir lá, Lambeau Leapers _, me corrija se eu estiver errado aí, Igor. Sigam lá eles, que, cara, tem um conteúdo muito bacana sobre os Packers e também dão as opiniões dele sobre a NFL em geral. Raso, obrigado pela participação aí mais uma vez. E, cara, é isso. Eu acho que vai ser um jogo bem disputado. Para mim, é um dos jogos mais legais aí desse horário, do primeiro horário, né, desse domingo. E eu acho que são dois times aí que correm por fora para chegar nesses playoffs aí, quem sabe fazer um estrago. Então, nos vemos. Claro, vai lá. Não, só agora que você falou, essa foi um recado para a torcida do Packers. Parem de ser choronas de querer jogo na TV. Pelo amor de Deus, vocês não têm mais Aaron Rodgers. Ninguém quer passar vergonha, gente. Ninguém quer passar vergonha. Se vocês estão achando ruim, vem conversar com a gente, porque a gente está acostumado já. Estamos de portas abertas. E, cara, vamos, como a Raso lembrou aqui, vamos para os palpites que eu estava esquecendo completamente, Raso. Cara... Melhor parte, cara. Eu vou de 21-20, Falcons. Ai. Que, eu não consigo ver um favoritismo tão grande dos Packers, eu falar, puta, não vejo um cenário onde os Falcons ganhem. Mas eu acho que eu vou no 21-20. E você, Igor? Vai aí, cara. Eu acho, assim, enfim, é que no jogo contra o Bears, eu tinha apostado, acho que um 24-17, eu acho, algo assim, eu não lembro. Mas daí virou um 38-20. E eu acho que eu vou chutar um placar aí de um 27-21 pro Packers, mas enfim, eu acho sim que tem alguns matchups ali que eu quero ver, saber se o Aaron Jones vai jogar mesmo, porque sim, acho que o ataque com o ataque com o Aaron Jones vai ser uma coisa, sem ele vai ser outra, daí eu tô curioso como que o LaFleur vai colocar esse plano de jogo aí contra o... só uma outra informação. Claro. que acho que essa daqui é muito válida. O Packers começou apenas 2 temporadas jogando fora de casa. E se acontecer uma vitória contra o Falcons, será a primeira vez em 104 anos de Packers que então o Packers ganhou já. estreia com 2 vitórias fora de casa. Eu ia falar agora que bom que não vai ganhar. Eu pego o Vitão com esse otimismo. Porra! Então, agora acabou. Se tem recorde que os Falcons podem ajudar a ser quebrado, ganhou. Certeza. Mas vai, Falcons, qual que é o seu palpite? Cara, primeiro de tudo, meu namorado tá assistindo a gente e ele falou que o Igor é igualzinho o Matt Rule. Então fica isso. Se você quiser algum dia ganhar a sua vida como sócio famoso, Matt Rule. Caramba! Tá? Não acredito numa coisa dessa. Sério, ele torce pro Panthers, estava aqui semana passada falando com a gente sobre o jogo da semana 1. E ele falou, velho, é igualzinho, mesmo. Não é pouco parecido, não, é igualzinho. E com esse comentário completamente off-topic, eu acho que eu vou de 24-21, daquele jeito que a gente gosta, sabe? Tipo assim, field golzinho do cu aos 5 segundos do quarto para dar aquela emoção. Isso é bem Arthur Smith mesmo. Eu acho que vai ser bem assim, bem tranquilo, né? Porque a gente não é cardíaco, a gente não tem problema de coração. Não, imagina. Mas, bom, cara, então fechamos. Igor, obrigado mais uma vez. Raso também pela presença. Sigam lá o perfil do Igor, Lambeau Leapers, @ lá no Twitter e no Instagram. Nos sigam também, Falcons Play BR em todas as mídias sociais aí. Nos vemos na terça-feira, muito provavelmente. Vamos ter mudança agora na grade aí de gravações de live. E vem novidade aí, muito provavelmente no domingo, pós-jogo, logo após o final da partida, vai ter uma live no Instagram, livezinha rápida de reações ali à partida, mais no calor do momento e tudo mais, para a gente poder conversar. Mas é isso. Então, nos vemos semana que vem com o review dessa partida aí. Quem sabe começar 2-0. Acho que desde que eu assisto os Falcons, eu nunca vi o time ficar 2-0 numa temporada. Então, vamos ver se o time quebra essa escrita aí. Igor, muito obrigado mais uma vez. Raso, obrigado também. Nos vemos na próxima semana, no próximo episódio. Um abraço e até mais.